Boa tarde, tudo bem com Boa vocês? tarde. Boa É, tarde, Kaique. eu me chamo Kaique, sou do Estação Nerd e eu queria dizer que é uma honra ter vocês como minha primeira entrevista, é a primeira entrevista da minha carreira, então estou muito honrado. Inclusive, desculpem se eu parecer um pouco nervoso. Ah, imagina. Fica à vontade, fica tranquilo. E para a gente começar, eu queria primeiro parabenizar vocês pelo ótimo trabalho. Eu me diverti bastante assistindo o filme de vocês. E queria começar perguntando para o Paulo, né? Como foi esse processo de transformar uma obra teatral em um filme, né? O teatro e o cinema são tão diferentes assim. Qual foi o maior desafio, né? Diante de uma situação que o teatro ele é muito mais direto em relação ao espectador do que o cinema, né? O cinema tem muitas nuances que às vezes o teatro não tem. O teatro ele parece ser muito mais direto que o cinema. Então, como foi esse processo? Na verdade, assim, o maior desafio foi que o porteiro, como teatro, é um monólogo, né? Uhum, Então, na verdade, o Lino tá sozinho no palco, e conta a história de um porteiro que é obrigado, por um atraso do síndico, a assumir a reunião de condomínio. E, e é um monólogo interativo. Então, os personagens que estão no filme, eles estão no público, né, da peça. A Dona uhum, Alzira está no público, a Dona Adelaide está no público, o seu Valdemar está no público. E aí, na verdade, quando você pensa em pegar um produto de sucesso, né, que nem foi a peça da gente, assim, que, pô, tá em cartaz há 6 anos, ininterruptos, a gente já teve mais de 100 mil espectadores, mais de 50 cidades do Brasil. Como é que você pega essa estrutura e você leva para o teatro? Acho que a primeira coisa é pensar isso, né? Como reestruturar isso para o cinema, né? Para uma linguagem de roteiro que funcione. E aí a questão foi essa, né? A gente queria mostrar o dia a dia de um porteiro, e nada melhor do que um dia muito louco na vida de um porteiro para exemplificar todos esses dias, né? Já que o Walt Disney, por si só, é uma união de todos os porteiros que a gente conhece, né? Então, depois que isso estava definido, né? Pô, vai ser um dia muito louco na vida dele, que culmina com a reunião de condomínio, que é a essência da peça. Foi uma questão de pegar esses personagens que são vividos pelos espectadores da peça e dar uma vivência diferente para eles, né? Criar uma biografia para cada um deles e entender como cada um deles ia se encaixar dentro da vida desse porteiro. Aí depois que achou essa estrutura e os personagens meio que se encaixaram dentro dessa estrutura, aí o último passo é aquele, né? Como é que você faz todo mundo rir? sim. E então acho que o roteiro é muito focado nisso, é muito focado na leveza, na ingenuidade e na busca pela diversão, né? Pelo Uhum, entretenimento. perfeito. Alexandre, agora eu queria conversar um pouco com você. Você, como um nordestino, assim como eu também sou de Pernambuco, que você saiu de sua cidade natal, né, em busca de novas oportunidades, de realizar o seu sonho. Então, como é representar o Walt Disney? Como esse trabalhador, esse homem de valor, esse brasileiro, né? Você sente uma certa conexão com o personagem? Como é essa relação entre a pessoa Alexandre e o personagem Walt Disney? Kaique, você é de onde? Recife? Sou de Recife. Recife, eu sou de Gravatá. E estou no Rio há 30 anos, e saí de lá, de Gravatá com 18, entre 18 e 19 anos e venho para o Rio de Janeiro com aquelas características muito comuns de um menino Uhum, interiorano do Agreste, né? Muito tímido, muito receoso, enfim, com certo medo do que vai encontrar, mas muito esperançoso, né? Muito desejoso de que a sua vida se transformasse nessa cidade dos sonhos, enfim. E também repleto de alegria, né? Que é algo que nos caracteriza tanto, que nos é tão singular e que talvez seja a única ideia pré-concebida que se tem sobre nós nordestinos, que não é uma inverdade, eu falo sempre, né? Isso é uma verdade. Nós somos um povo bem-humorado, sim. Nós somos um povo alegre, sim. Inclusive, se você for da Zona da Mata, região metropolitana, ao Agreste, ao Sertão, você vai encontrar essa mesma felicidade, mesmo que cada uma dessas regiões apresente suas dificuldades, umas até maiores que as outras, né, como a questão da escassez da água no sertão, como a escassez da água que também atinge o Agreste, e mesmo assim essas pessoas seguem sorrindo, essas pessoas seguem contando os seus causos, as suas brincadeiras. Então, tudo isso são traços, características que vão me acompanhar para onde quer que eu for, né? Seja Rio de Janeiro, seja Europa, seja onde for.
Eu sou esse menino lá de Gravatá, né? Eu sou esse garoto que tem essas características que entram em contato, em sintonia total com muitas das características dessa quantidade infinita de porteiros que ocupam as portarias do Rio de Janeiro e São Paulo. São mais de 80% de porteiros hoje em dia que são migrantes nordestinos que estão aqui na mesma busca de realização que eu estive. Então, quando nós chegamos ao cinema com esse personagem, é, tem muito das minhas raízes aí, né? Tem muito do meu povo, tem muito das minhas origens, tem muito dos 9 estados do Nordeste misturado nisso tudo, né? Tanto que o Paulo conseguiu me persuadir que eu queria que o Valdinei fosse pernambucano. Isso foi uma coisa com o Paulo. E o Paulo falou: Não, Lino, deixa ele ser paraibano. Ué, qual o problema de ser paraibano? Eu falei: Tá, Paulo, tudo bem. Mas nós conversamos sobre isso, inclusive, porque eu me via tanto nesse personagem, né? Ele diz tanto de mim também, que eu queria que a identidade dele estivesse lá pernambucano também. Não, Paulo, ele vai ser paraibano. Lino. O Paulo gosta de criar as biografias dos seus personagens, e isso é muito bom, porque a gente recebe um elemento robusto para a gente transitar, mas é isso. Tem a alma de Walt Disney, é a alma que tá aqui no Alexandre Lino. Perfeito isso que você comentou, porque eu me identifiquei em muitas coisas, né? Eu estava no texto que eu escrevi, eu comentei que os personagens ali, eles têm uma caricatura que é muito nossa, a gente é desse jeito. Isso é num tom positivo, né? Que as pessoas gostam de tratar a caricatura como algo ruim, mas não, é nosso mesmo, é algo muito autêntico e eu fico muito feliz disso. Porque eu sou desse jeito, eu falo alto, eu gesticulo muito, então eu gosto muito disso. Então, continuando aqui a nossa conversa, uma das coisas que eu mais gostei no filme é a química do elenco. É de uma interação muito legal de ver em tela, é tudo muito gostoso, a forma como todo mundo está ali presente em tela, todo mundo tem uma presença muito significativa. Né? Só para comentar aqui, a cena do elevador é espetacular, eu gargalhei bastante. E eu senti uma certa conexão por parte do elenco. Diante disso, como foi esse processo de gravação? Como foi essa dinâmica de trabalho? Houveram momentos especiais? Foi divertido? Então, na verdade, a gente não teve produção de elenco, né, nesse filme. O Valdinei é um personagem que ele já é muito importante para mim e para o Lino, Uhum, a essência dele, né, na essência do teatro. E aí, quando o roteiro estava pronto, né, a gente sentou, eu e o Lino, e pensamos assim, cara, vamos chamar gente que a gente gosta, sabe? Gente que a gente já trabalhou, gente que a gente confia no trabalho. E naturalmente é um grupo maravilhoso de atores. Então a gente tem, né, o Maurício Manfrini, a gente tem a Cacau, o Lino é padrinho de casamento da Cacau, é amigo da Cacau há 1 milhão de anos. Tem a Dani Fontan, que o Lino é também amigo há 50 mil anos, e a Aline Riscado, né, que é a Aline Campos, que, enfim, já está no segundo ou terceiro trabalho comigo, inclusive o outro trabalho que ela fez comigo, o Lino também fazia. Tem um personagem chamado Carlitos, que não tem nenhuma fala. Enfim, foi uma grande reunião de amigos, né? Rosane Goffman, a Sueli Franco, a Raíssa Chadá, a Duda Barata, o Tom Pires, o Cristiano Garcia, o Zé Wendel, Renato Rabelo. Enfim, cara, uma galera que já estava muito azeitada com a gente, né? Então é uma coisa uhum, natural, assim. Eu acho que o trabalho do diretor com o elenco, ele é muito baseado na confiança, né? Então a gente fechou uma galera que, cara, confia 100% no que está acontecendo ali, e confia 100% no que estava sendo construído. Então a construção vem naturalmente e aí a chance disso dar certo é muito maior e graças a Deus deu certo. Deu tão certo que a gente tem duas participações especiais super arriscadas no filme, que uma é o José Aldo, que sim. está Que impecável, parece que é um incrível. ator que tem uma parece que é um ator que já está estudando há 1 milhão de anos, e na verdade não, é o primeiro trabalho dele, ele chegou lá para filmar com a gente, tipo, mas é um cara que chegou de coração aberto, e a gente tem a participação de um porteiro no filme, né? Um porteiro real, que é o Ailton, que é porteiro aqui do meu prédio, e ele veio numa ideia minha e do Lino de que a gente queria ter um porteiro fazendo algum tipo de participação, mas que
Isso tinha que ter o mesmo pensamento que a gente teve desde o início, quando a gente pensou na peça em relação à profissão do porteiro. Teria que ter muito cuidado, Uhum. respeito e carinho de não colocar esse porteiro numa situação constrangedora para ele, né? Então a gente realmente só conseguiu colocar um porteiro, né, no filme, mas que está magistral. O Ailton ele é um dos moradores da reunião de condomínio e, cara, tá ali entre a Rosane Goffman e o César Boas, que é do Pão com Ovo, da galera do Maranhão, que arrebenta também. E ele tá ali como se ele fosse ator igual aos dois, com a mesma experiência que os dois têm. Então, na verdade, eu acho que é isso, assim, né? É uma energia, cara. Você tá com amigos, você tá com pessoas que você confia no trabalho e que confiam no teu trabalho e que confiam em te escutar. Então, eu acho que foi uma bênção, assim, o elenco da... Foi calculado isso, mas ao mesmo tempo foi uma grande bênção ter essa turma com a gente vivendo essa grande aventura. Isso é muito importante porque você comentou sobre dois personagens, duas pessoas que não têm essa vivência de atuar, né? E eles estarem muito bem é porque mostra que o clima estava muito bom, eles estavam se sentindo à vontade. Isso é muito importante. Inclusive, José Aldo não dá uma palavra, é simplesmente incrível. O olhar dele diante das situações é fantástico. Bom, eu Aí sei, ele fala um calma, tem um calma que ele fala. verdade, Calma! verdade. Verdade. Bom, eu sei muito bem que a partir do momento que uma obra de arte, que um filme é jogado no mundo, é nosso, né? Cada um tem a sua visão diante de cada obra, mesmo que um autor tenha uma ideia por cima daquilo, nós, como pessoas que vivem no mundo, que têm uma visão de mundo, vamos ter ideias diferentes. Mas eu queria perguntar se o que vocês esperam que o público sinta e experimente desse filme, né? Se você tem alguma mensagem para passar, né? O que você acha que as pessoas vão sentir? O que você quer que as pessoas sintam? Eu acho que o legal disso é que o cinema ele propicia desejos diferentes até em quem fez, né? Eu e o Lino, a gente pensa muito parecido, mas talvez a minha resposta seja uma e a dele seja outra, então eu vou começar aqui rapidinho. Cara, eu acho assim que a gente está precisando tanto de rir, né? Mais, né? Ver rir, e rir mesmo, assim. Então, o Uhum, primeiro objetivo do filme foi trazer os porteiros ao protagonismo. Esse foi o primeiro objetivo da gente. E o segundo, ele é muito simples, cara, e ele é uma essência, é rir. O filme é feito para você rir. Então, se você se divertir, se você rir, se você sair feliz, se você sair mais leve, e se você olhar o seu porteiro com outros olhos, cara, a mensagem tá dada e o objetivo tá alcançado. Lino, o que que você acha? O Paulo sintetizou muito bem, né? Esse objetivo, um deles, é que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com essa conscientização de que você possa olhar o seu porteiro de uma melhor forma. O outro, a gente já tem visto isso acontecendo desde o espetáculo e agora com o filme, nas sessões que a gente está fazendo direcionado, onde os porteiros são sempre convidados nas sessões fechadas, que é eles se sentirem respeitados, eles se sentirem acarinhados. E isso tem acontecido nas sessões. Então, quando a gente está celebrando alguém que está do nosso lado, no nosso convívio, no nosso cotidiano, e representando milhares de pessoas que estão aí vivas, quando essas pessoas vão ocupando a sala de cinema e vão dizendo: caramba, essa é a minha história, essa é a minha vida. Ou, muito obrigado, cara, por você ter feito isso de uma maneira tão respeitosa conosco. E alegre, né? A alegria permeou tudo aquilo ali, mas com respeito. Então, isso é aquele tá dentro dos valores que não se mensura, né? Se alguém amanhã passar pela portaria e lembrar por conta do filme, ih, caramba, eu não dei bom dia para o meu porteiro. Ô, bom dia, seu Severino, e foi embora, a gente vai dizer, caramba, valores que não se mensuram, mas que contribuem para um mundo melhor. E a arte tem esse papel, né? perfeito. Aqui, a minha criação aqui em casa foi muito sobre essa questão de respeito, né? A gente também veio de baixo e preza muito sobre isso, e principalmente nas cenas em que o Walt Disney dá bom dia e as pessoas não respondiam, nossa, eu ficava irritado, meu Deus do céu, é só um bom dia, gente. Então, muito importante isso, eu acho muito legal, isso que você falou de uma pessoa olhar e passar para o porteiro e pensar, caramba, esqueci de dar bom dia, né? Porque ali é uma pessoa também, né? Isso é muito legal.
E para finalizar, né, aqui nessa minha primeira entrevista, estou bem feliz, inclusive, perguntar para vocês dois, né, vocês devem estar cientes que está em vigor um projeto de lei sobre a cota de telas no Brasil. Vocês, como artistas nacionais, né, como veem isso? O que acham da importância que isso aconteça diante de uma perspectiva que o cinema, as salas de cinema no Brasil são tão bombardeadas pelo cinema internacional, né? Já dando as minhas contribuições, eu defendo muito isso, porque principalmente aqui na cidade de Recife, eu sofro muito para assistir uma produção nacional, por exemplo, nos cinemas. Eu sinto falta do nosso cinema, gente. Eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro. Eu estudo cinema brasileiro desde 2020 e eu sinto falta disso, sinto falta de conversar com as pessoas sobre o cinema brasileiro. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho assim, a cota de tela é essencial pela injustiça dos números, né, cara? Como é que você vai concorrer com Barbie, com 150 milhões de dólares de marketing, Uhum, né? E você não tem um valor que não chega a 0,5% disso, né? Então você está concorrendo 0,5% para vender um filme em relação a um filme que tem essa coisa. Assim, eu entendo que o exibidor tem que vender ingresso, faz parte da cadeia do comércio de cinema, mas, cara, sem a cota de tela, como é que você concorre, né? A gente está estreando o Porteiro ainda no momento que não existe a cota de uhum, tela. Tem um trabalho muito legal sendo feito pela distribuidora e pela equipe de lançamento, que está comunicando muito bem o filme, que eu acho que eles estão até superando essa nossa diferença de valores, né? Eu acho que o Porteiro tá um filme que as pessoas estão ouvindo falar, então a gente espera que as pessoas realmente entendam essa questão, até que a gente está sendo lançado sem cota de tela e que elas irem ao cinema na primeira semana, entendeu? Entender que é importante dar uma boa primeira semana para um filme brasileiro e a partir daí um boca a boca. Eu tenho certeza que o boca a boca do filme vai ser legal, porque o filme diverte, o filme é leve. E é isso, cara. Eu acho que é uma questão só de justiça de valores. E você ter uma cota de tela isso é para tentar equilibrar um pouquinho essa disparidade. Mas é isso, a gente está estreando sem cota de tela. E a gente está bem confiante de que o público só precisa dar uma chance para a gente, só precisa ir a partir do dia 31 de agosto aos cinemas, sorrir e se divertir com o Porteiro Walt Disney. vai dar certo. Eu faço as minhas palavras as do Paulo. Ele está coberto de razão nesse sentido. E tem mais um dado, né? Que se nós, com o porteiro, se nós conseguíssemos, se nós estamos aqui para esse propósito também, para contribuir com a celebração do cinema nacional, né? Com um filme genuinamente brasileiro, sobre o povo brasileiro, né? Então, o que a gente mais precisa é que esse mesmo povo multiplique essa ideia de quão importante é essa arte, de quão importante é a arte desses trabalhadores também, né? Quando a gente faz um filme, a gente não emprega só um elenco de 30 pessoas, a gente emprega para mais de 200 pessoas. No Porteiro nós ultrapassamos mais de 200 contratados para fazer essa obra acontecer, né? Então são operários, né? São operários que estão ali lutando para o sustento de sua família também. Então, é do povo para o povo, é de operário para operário, e para que a gente possa ser feliz em conjunto, né? Então, assim como o povo brasileiro escolheu que o humor é a melhor maneira dele dialogar com a arte, que ele possa reconhecer isso, né? Porque ele vem num momento meio que de retomada desse fôlego pós-pandêmico, né? Perfeito. Então, que ele possa contribuir aí para que, a partir de agora, a gente celebre novamente, cada vez mais, o cinema nacional e a comédia brasileira. Perfeito. É uma nova retomada, né? Que o cinema brasileiro já passou por uma e é uma nova. Isso é maravilhoso. Inclusive, estarei na pré-estreia aqui no Tacaruna, dia Que 31, e maravilha! levarei o meu pai. Meu pai vai comigo, então estarei presente. Então, queria mais uma vez agradecer a vocês ter essa oportunidade aqui. Espero que tenha fluído muito bem. E, cara, muito feliz com o trabalho de vocês e espero coisas grandiosas, que os próximos projetos sejam tão incríveis quanto. E é isso. Muito Obrigado, obrigado. cara. Muito obrigado, Kaique. Foi Muito muito obrigado a bem na você, sua foi primeira ótimo. entrevista. Pode ficar tranquilo, hein? Muito Obrigado. bem, Pernambuco, muito bem. Pernambuco, Uma imortal, segunda, imortal. terceira. Obrigado, gente. Valeu. Até a pré-estreia.
Até. Até.